Gente, já estão abertas as inscrições para o vestibular para o curso de agronomia do IFG. E nós queremos falar sobre isso com o Leonardo Castro, que é professor do IFG lá de Hidrolândia. Ô Leonardo, tá tudo bem, professor? Bom dia, obrigado. Bom dia. Tudo bem, Jorge? Tudo jóia? Obrigado. Hidrolândia tá bem? Tudo certo. Que bom. Muita chuva, tudo certo. Esse capital das águas, né? Exatamente, da Jabuticaba. E da Jabuticaba. Professor, inscrições abertas? Isso, o Instituto Federal Goiano Campus Hidrolândia tem o curso de agronomia, né, e está com as inscrições abertas para o processo seletivo, que a gente está chamando de vestibular. Sim. Né, um processo seletivo interno para o curso de agronomia, com as inscrições abertas até dia 26 de janeiro. Então, quem tiver o interesse, né, tiver a familiaridade com a área, né, a disponibilidade, é uma instituição pública, né, de ensino gratuito também, de qualidade, a gente gosta sempre de frisar. 28 vagas com as inscrições abertas até o dia 26, com a prova a ser realizada no dia 2 lá na cidade de Hidrolândia. Quem quiser fazer a inscrição, como é que faz? Isso, vai acessar o site do Campus Hidrolândia, né, ifgoiano.edu.br/Hidrolândia, e lá vocês vão ter o acesso ao sistema de inscrição, né, para o processo seletivo. A gente também nas redes sociais do campus, né, @ifgoianohidrolândia, a gente criou um tutorial de como proceder com a inscrição, a documentação que já anexa também nesse processo seletivo, tá? E também nesse sistema de inscrição vocês vão acompanhar todo o andamento desse edital, com as datas, os resultados preliminares, o final, a parte de, se possível, a contestação com algum recurso. O professor paga alguma coisa para fazer a inscrição? Não paga, pessoal. Né? É interessante frisar também. Então a inscrição é de graça? Exatamente, o curso inscrição é de gratuita, graça. O curso gratuito também. Né? O curso de agronomia no campo são 5 anos, né? 10 semestres, né? Como a maioria dos cursos de agronomia que a gente tem aí nas instituições de ensino superior, né? E de novo, não tem mensalidade, não tem taxa de matrícula, né? É um curso aí gratuito. Aproveitando, até tem a possibilidade, por exemplo, de bolsas com atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sim. Dentro do curso também, né? Então é interessante essa possibilidade. E um curso perto de Goiânia também aí. E aqui do lado, né? Exatamente. Agora, professor, vamos falar do curso de agronomia de lá? Vamos. Quanto tempo que ele existe? No campus Hidrolândia, a gente tem o curso desde 2020, iniciou bem no semestre da pandemia, né? Então a gente aí precisou atuar nessa adaptação também, né? Na época da pandemia com o ensino à distância. E a primeira turma, né, o curso 5 anos, forma agora nesse início de ano. Então o curso tem 5 anos, né? E o campus está caminhando aí para os seus 14 anos de... Qual é a estrutura? A gente está mostrando imagens ali. Para fazer um curso de agronomia, você tem que ter uma estrutura de terreno, vamos dizer assim. É grande a área lá? Sim, não. O campus, ele tem essa... o campus, na verdade, uma história breve, né? Até a gente ver imagens aí. Era uma escola agrotécnica municipal, focada muito em cultivos e sistemas agroecológicos, né? E aí a prefeitura fez essa cessão da área, né, para o Instituto Federal Goiano, lá em 2013, né, para 14, e aí teve o funcionamento, então, com o curso de técnico em agropecuária, né, e com foco em agroecologia. E aí, em 2020, até para essa regionalidade, né, a questão da atuação econômica, a gente tem o curso de agronomia, né? O campus tem estrutura, vocês estão vendo esse vídeo, é bem interessante, vocês vão ver bastante áreas de preservação por conta dessa herança, né, que a gente chama esse legado. Bonito, hein, professor? Sim, legal, né? Dão quantos hectares? São cerca de 150, 160 hectares, né, que a gente tem do campus. Tem essa área experimental para cultivos mesmo da parte agrícola, né, que a gente desenvolve com os alunos, e vocês veem ao fundo ali a área de preservação, onde a gente atua muito com trabalhos em sistemas agroecológicos e agroflorestais de produção. Além disso, estruturas de complexo de laboratórios, blocos de sala de aula. Esse ano é para iniciar a construção de um refeitório, né? Então o campus está se estruturando, está crescendo junto com a instituição também. Professor, quais são as principais áreas de atuação do engenheiro agrônomo? Então, a gente está numa região agrícola, no estado agrícola, né? E se a gente separar Goiás, todas essas macro ou micro regiões têm essa potencialidade agrícola, né? Sim. Hoje, para a gente aqui, é basicamente a atuação dentro do cultivo das chamadas culturas anuais, as culturas de safra, que é o carro-chefe, vamos pôr assim, da questão da agricultura quando a gente puxa para a economia do estado. Mas fora isso tem o cultivo... Seria soja? Soja, milho, né, o arroz, feijão, girassol, o sorgo também, Goiás tem uma participação bastante interessante, mas a gente também vem para chamadas as olerícolas, as hortaliças, o tomate. Goiás, por exemplo, é um dos principais produtores de tomate industrial,
né? Tomate para processamento a gente tem também. Os chamados cinturões verdes, né? Produção de hortaliças para atender os grandes municípios do estado também, a gente tem essa participação do engenheiro agrônomo. Então a gente coloca que a principal atuação hoje no estado é para esse cultivo agrícola, né? De grandes safras, olerícolas. Também cresce muito, Jordevar, a parte, principalmente com a legislação do novo Código Florestal, o agrônomo também atuando no repovoamento ou no reflorestamento. Né? O agrônomo também pode atuar nessa área, né? Que também o engenheiro florestal tem essa atuação. Na docência, né? Tá aqui um exemplo, né? A gente coloca aqui também institutos de pesquisa, de extensão, tanto públicos quanto privados também, demanda muito, né? E aí a gente vai caminhando nessa questão. É um estado que demanda muito a mão de obra do engenheiro agrônomo. É isso que eu queria falar com o senhor. Então quer dizer que o mercado de trabalho está aberto, é bom? Está aberto, é bom, né? Por mais que a gente verifica talvez essa questão, eu tenho muitos cursos de agronomia, muitos agrônomos no mercado, mas o estado está demandando e claro, cada um a sua especialização, a sua formação vai também ter uma possibilidade pontual de atuar em alguma área específica. Qual a área que está mais crescendo? Já tinha que falar do trabalho específico hoje. Hoje a gente vê muito a questão, principalmente por aspectos inovadores, a parte de bastante divulgação, a utilização, por exemplo, da chamada agricultura digital, a agricultura 4.0, tanto na área Como é que é isso? Conta para mim. A gente tem, por exemplo, a utilização de veículo aéreo não tripulado para fazer o controle ou manejo de algum inseto praga, né, de alguma doença. Por exemplo, quantificar ou verificar numa área a incidência de uma planta daninha, né? E como ele vai fazer isso? Por imagens, né? Que esse veículo, os drones, né? Tá o principal exemplo aí, eles vão conseguir separar o que é planta cultivada, o que é uma planta daninha, ou o que eu tenho nessa planta cultivada com a questão da incidência de alguma doença, né? Eu tenho a chamada diferença de radiância, né? Isso tudo o agrônomo faz? Faz, né? Por exemplo, a universidade prepara ele para isso. Exatamente. Por exemplo, no campus a gente tem a disciplina de geoprocessamento e georreferenciamento. Dentro das áreas de controle de praga, doença e planta daninha, eles também vão ter essa Professor, dentro dessa situação, o Brasil e o mundo está passando por mudanças climáticas muito fortes, né? Chuvas intensas, às vezes calor extremo. Como é que o IFG trata essas situações no curso de agronomia? Isso. Então, e até está no regulamento, né? Vamos pôr assim, o curso de agronomia. Até uma curiosidade, o curso de a atuação profissional agronomia, ela foi a primeira profissão regulamentada no Brasil, né, em 1933, com Getúlio Vargas, e ele tem um rol de disciplinas obrigatórias básicas para essa formação do agrônomo. Entre elas está a chamada agroclimatologia ou a climatologia agrícola, né? E no campus a gente tem essa disciplina também e esse trabalho, principalmente para entender essa dinâmica que a gente fala da relação água, ar, planta e solo, né, com a questão do clima, mas entender também esse impacto que a gente também tem a ciência que a agricultura tem no solo, na água, no clima, para ter essa questão. Então, os acadêmicos, né, do curso de agronomia, eles também vão atuar nessa questão da climatologia agrícola para entender essa demanda de água, demanda da questão da influência da temperatura de vento no solo e na planta também, e ainda entender o que essa questão dos impactos de aquecimentos, mais chuvas, mais frio ou menos frio, vai acarretar na planta ou então no meu solo para a minha produção agrícola. Até porque também. Quando a gente fala nisso, né, professor, a gente lembra da segurança alimentar. Com certeza. O mundo hoje a gente vive por conta da água e do alimento. E isso está nas mãos de vocês. Correto. A gente fala, né, produtor não que vai ser o produtor, mas auxiliar essa produção de alimento, né? A gente chama também que hoje a agronomia, o agrônomo, ele também está atuando na plantação de água, né, que é onde a gente vai com essa questão do reflorestamento, do cuidado com o solo, com essa questão de evitar a poluição, com questão do uso exacerbado e sem nenhum tipo de controle e informação de defensivos agrícolas, que é importante. Tá? A utilização que a gente fala do manejo integrado, né? Utilizar de forma correta quando precisar e a quantidade e o tempo correto também, né? Então é importante a gente colocar que o agrônomo ele tem essa formação básica, mas também tem essa questão da atualidade influenciando nessa formação básica também. Vocês trabalham de que forma, por exemplo? Porque quando a gente fala na produção, a gente sabe que é preciso de uma área, né? Muitas vezes vai desmatar essa própria área. E ao mesmo tempo, para que essa produção seja viável, é preciso proteger. Isso.
o meio ambiente, as nascentes, por exemplo. Como é que vocês trabalham isso? Então, dentro ainda, né, como a gente falou do rol de disciplinas, a gente tem a própria questão da gestão ambiental, é uma disciplina inclusive lá no campo do sistema de gestão ambiental, a silvicultura, né, o cultivo dessas espécies florestais também, entender essa dinâmica que na verdade a agricultura está no ambiente ou está nesse meio ambiente, está na natureza e não o contrário, né? Então ter essa noção da preservação, porque é um meio, eu falo que o solo, por exemplo, é o substrato de toda a produção, tanto agrícola quanto agropecuária. Então, cuidar muito bem desse solo e lembrar que antes da agricultura a gente tinha um sistema já funcionando, né, de uma natureza já implantada que a gente precisa cuidar também. Então, a gente tem esses trabalhos, como eu falei, o campus ele tem bastante essa atuação na área de sistemas agroflorestais, agroecológicos, né, sistemas alternativos de produção, né, sistemas integrados de produção, onde você, por exemplo, numa área com algumas espécies nativas do cerrado, você consegue cultivar uma espécie hortícola, um milho, uma mandioca, e a gente tem essa possibilidade também. Eu vou pedir para o Kennedy colocar aquele vídeo para a gente mostrar mais uma vez o Instituto Federal aqui, as imagens. Enquanto isso, eu quero que o senhor fale para a gente a forma que as pessoas podem se inscrever para o vestibular. Beleza. Vamos repetir. Então, de novo, né? Pessoal, acessem lá o site do campus, ifgoiano.edu.br/Hidrolândia, né? E lá na página do campus, na principal, na parte superior, vocês vão ver lá o aviso, né, para o vestibular, para o nosso processo seletivo do curso. Acessando esse sistema, vocês vão fazer um cadastro, né, um pré-cadastro aí, colocar os dados, inserir toda a documentação necessária. Tá? E aí vai ter esse acompanhamento, como eu falei para vocês ali no site. Aproveito também para convidá-los a acessarem as redes sociais do campus, né, @ifgoiano_hidrolândia, que também tem essa divulgação que a gente tem trabalhado também, inclusive lá um tutorial de como atentar às informações do sistema de processo seletivo, tá? E a gente fica à disposição também. As inscrições vão até o dia 26, você pode estudar aí nesse campus que você está vendo, que fica do lado de Hidrolândia. Inscrições até o dia 26 agora de janeiro, aprovam no dia 2 de fevereiro. Atenção, ifgoiano.edu.br/Hidrolândia. Inscrição é de graça, curso é de graça e tem qualidade. Professor do IFG de Hidrolândia, Leonardo Castro, obrigado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Jordavar. Queria aproveitar e agradecer também ao Jefferson, à Maricela também pela possibilidade, a disponibilidade, e o IF Goiano Campus Hidrolândia fica à disposição aqui da TV Assembleia. Maristela Ramos, que é a nossa repórter, tá fazendo festa, viu? Tá. Vila Nova ganhou, né? Daqui a pouco a gente tem notícias do esporte. Ontem a gente vai comemorou bastante lá. Alegria do Vila, tristeza do Goiás que perdeu, mas a gente vai falar de tudo do futebol daqui a pouco com o Hugo Duarte. Hoje tem também...